Câmeras de segurança registram tentativa de assalto em postos de combustíveis. E ainda, falta de energia no povoado de São Jorge deixa prejuízo para comerciantes. Registrada a primeira morte em Cidade Ocidental. A Prefeitura realiza a fiscalização no povoado dos Americanos para saber o que causou a falta de água. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. O prejuízo é grande para os donos de hotéis e restaurantes do distrito de São Jorge, em Alto Paraíso. O fornecimento de energia e água foi interrompido depois das fortes chuvas que atingiram a região. Já são 5 dias sem energia elétrica e sem água, justo na época do ano em que os hotéis e pousadas mais lucram com o turismo na região. São Jorge fica a 30 quilômetros do centro de Alto Paraíso, na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um dos pontos turísticos mais visitados do estado de Goiás. É um destino que já é no interior, as pessoas já vêm preparadas, sabem, lendo, com recursos, com dinheiro, mas a situação que gerou tudo isso, inclusive teve problema de fornecimento de gasolina, né? Então dessa vez foi uma coisa caótica e prejudica porque o turista vai embora. A falta de energia elétrica na região é resultado de uma série de problemas na fiação. O último foi um raio que atingiu e derrubou parte deste poste. E foi a falta de energia que prejudicou o abastecimento de água. O distrito tem cerca de 900 habitantes, mas em alta temporada, como agora no verão, chegam a passar por aqui até 4.000 pessoas por dia. Hoje, as ruas eram para estar movimentadas, mas o cenário aqui está bem diferente. Essa pousada está vazia, quase todas as reservas foram canceladas e quem estava hospedado foi embora reclamando. Eu devolvi dinheiro dos hóspedes, devolvi R$ 1.020 em espécie no dia 1º e dia 2, porque eles estavam extremamente insatisfeitos e eu me vi na obrigação de estar fazendo a devolução. Que coloque uma alternativa para a gente, caminhão-pipa, que coloque gerador lá, um pequeno gerador resolveria o problema. De acordo com o gerente da Saniago, hoje será disponibilizado um gerador para levar água para o povoado. A CELG confirmou que a energia foi reestabelecida agora há pouco. Eles desviaram a rede de outra cidade para abastecer o povoado. Policiais da Rotam recuperaram ontem à noite um carro roubado. Houve perseguição e um dos bandidos morreu. O grupo é suspeito de ter tentado assaltar um posto de combustíveis. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. No vídeo dá para ver um momento em que esse homem de camiseta branca se senta no chão e depois é forçado por um dos bandidos a se deitar. Segundos depois, o criminoso, que está de chapéu, entra e começa a mexer nas gavetas. O funcionário aproveita a distração do criminoso, que está armado, e sai correndo. Por essa outra câmera dá para ver que o homem até atira, mas por sorte a bala não acerta a vítima. Os dois criminosos entram neste carro onde o terceiro assaltante estava e fogem. A tentativa de assalto foi na terça-feira, mas esse mesmo veículo foi identificado por homens da Rotam ontem à noite. Houve perseguição, os criminosos fugiram e foram encontrados em uma mata de Cidade Ocidental. Ao perceber a presença da equipe, os indivíduos saíram em disparada na Avenida Marechal Deodoro, sentido Cidade Ocidental. Sendo que, antes da barreira eletrônica, os mesmos pegaram à direita e entraram numa estrada vicinal. E prosseguiram por cerca de 800 metros quando abandonaram o veículo e saíram a pé, adentrando em um matagal. Teve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado e encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu. Com ele foi encontrada uma arma e ficou constatado que o carro usado na ação era roubado. A polícia continua as buscas pelos dois fugitivos. E veja a seguir, foi registrada a primeira morte em Cidade Ocidental. A vítima é uma mulher de 20 anos. E a gente mostra a crise no sistema prisional em Aparecida de Goiânia. Agora são 7h21. Fique com a gente. A Polícia Civil está investigando a primeira morte registrada em Cidade Ocidental neste ano. A vítima é Pamela Thalia Cardoso de Souza, de 20 anos. De acordo com a polícia, ela foi encontrada morta dentro da casa dela, em Cidade Ocidental, com um ferimento no pescoço. Pamela não tinha passagens pela polícia e a polícia trabalha com 2 linhas de investigação.
homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E a gente vai falar agora da crise no sistema prisional. 87 detentos da penitenciária de Aparecida de Goiânia continuam foragidos. E depois da rebelião no início da semana, hoje foi dia dos parentes levarem alimentos, remédios e roupas para os presos. Tropas de choque estavam posicionadas dentro do presídio hoje de manhã. 7 horas, as famílias começaram a formar uma fila em frente ao semiaberto. A dona Marlene trouxe cobertor, roupas e alguns alimentos para o filho, que cumpre pena na unidade há 1 mês. Eu até pensei que talvez hoje não poderia entrar, né? As coisas, mas pode, graças a Deus, nós viemos, estamos aqui, né? Outras pessoas trouxeram remédios. Ele está com alergia, pegou uma alergia muito forte lá dentro. O fato de não ter água para tomar banho também, que já estava com 3 dias sem água para tomar banho. Na recepção, cartaz informa que o atendimento às famílias começa às 7 horas e termina ao meio-dia. Mas teve reclamação da demora. Já é 8h28, não começaram ainda. Aí a gente tem que trabalhar, né? Atrasa tudo aí fica complicado, né? As famílias só podem visitar os presos aos domingos. A expectativa de todos os parentes é saber se mesmo depois da rebelião as visitas vão acontecer normalmente. Nenhum servidor que trabalhou hoje de manhã no atendimento soube dar essa informação. Tô doida que chega logo para ver, né, como que ele tá, saber notícia, porque não tem notícia nenhuma, né? Não sei como que ele tá aí dentro. Representantes do Poder Judiciário inspecionaram o presídio ontem. As imagens mostram a situação dentro da penitenciária. Parte do prédio ficou destruída. Presos da ala C disseram que foram atacados com pedras jogadas por detentos da ala B. Eles reclamaram da superlotação, demora na análise dos processos e falta de água. Na ata, os presos afirmam que os agentes não conseguem dominar a cadeia, que o domínio é dos presos. As medidas emergenciais, o governador já determinou que a gente construa uma nova unidade para o semiaberto. Nós estamos escolhendo o local já e a modalidade de construção mais emergencial. O CNJ já tinha alertado o Estado em 2014 sobre a gravidade das condições do presídio onde ocorreu a rebelião. Na época, foi recomendada a construção de uma nova unidade para os detentos do regime semiaberto, devido à precariedade do prédio atual. Mas nada saiu do papel. Ineficiência, falta de gestão, falta de inteligência, nem tudo é dinheiro. Talvez com um pouco de organização do Estado, um pouco de inteligência do sistema, parte desse problema estaria solucionado. Na rebelião, 9 presos morreram, 14 ficaram feridos e mais de 240 conseguiram escapar. Apenas 5 agentes penitenciários faziam a segurança do prédio. Numa vistoria foram encontradas drogas, facas improvisadas e 3 armas de fogo. O secretário de Segurança Pública de Goiás reconhece que há falhas no sistema de segurança dos presídios. É claro que é um absurdo, estamos tomando todas as providências também do ponto de vista de inserção maior da inteligência dentro da malha prisional. O problema é que você não consegue alterar isso do dia para a noite, você precisa de um tempo para colocar tudo em ordem. Sobre as reclamações, a superintendência disse que a demora no atendimento aconteceu somente hoje e que a água faltou por 1 dia apenas. Quem ainda não conseguiu informações sobre os parentes presos deve procurar a portaria do presídio, que tem uma lista. E as visitas no próximo domingo vão acontecer normalmente. O blog da Andréa Sade disse que a ministra Carmen Lúcia vem visitar o presídio em Aparecida de Goiânia na próxima semana, atendendo um pedido do governador Marconi Perillo para discutir a crise no sistema prisional. E começa a funcionar nesta semana a Diretoria de Administração Penitenciária, que vai cuidar dos presídios de Goiás. O diretor-geral será o coronel Edson Costa Araújo, que toma posse amanhã. E veja em instantes, Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza a represa nos Americanos. E ainda, animais soltos nas ruas do DF têm provocado acidentes e também tem sido feito um trabalho de recuperação com eles. Agora são 7h28, a gente volta já. E hoje à tarde, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente fez uma vistoria no setor de chácaras dos Americanos, aqui em Lusiânia. O objetivo foi verificar a razão do local estar há 8 meses sem água. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente avaliou a represa dos Americanos, que abastece cerca de 70 propriedades.
Os técnicos identificaram que o vertedouro, esta estrutura hidráulica que dá vazão à água até os regos, está entupido. É um local que ele é passível de manutenções, ou seja, pode às vezes ter acúmulo de folhas, algum animal morto, lixo descartado pela própria comunidade. Então é um local que ele tem que ser feito a manutenção periódica. A represa existe há mais de 30 anos. O local é proibido para banhistas e pesca, mas ainda encontramos moradores desrespeitando o aviso. Os técnicos observaram também a situação dos regos, que em muitas áreas estavam desnivelados e com infiltração. Por isso, a água não está chegando às casas. Para evitar que esse problema continue, a Secretaria propõe a implantação de canaletas de concreto. O serviço deve ser feito pela Prefeitura em parceria com a comunidade. Vai ter que ser feita uma reunião com a comunidade, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria responsável pelas obras públicas, onde nós vamos achar o melhor caminho para que todos tenham, né, o êxito aí das águas em suas casas e que seja sanado o problema. Se for colocado manilha aqui nesse rego, vai evitar esse problema? Ajuda muito. Ajuda muito, que aí a água não infiltra no chão. No ano passado, a Secretaria de Meio Ambiente identificou e notificou cerca de 32 chácaras que faziam captação de água de forma irregular. Segundo os técnicos, a água do rego só pode ser utilizada para consumo humano. Este ano, uma nova vistoria deve ser feita nessas propriedades. E quem continuar irregular pode pagar multa. O senhor é um dos que segue essas exigências ou não? É só para consumir, mas nessa época agora não dá para fazer isso, tem que ter o poço. Nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera a preocupação dos moradores com os regos que secaram completamente há mais de 8 meses. O Antônio, que se mudou para esta chácara ano passado, não vê a hora das obras começarem por aqui. Eu comprei aqui justamente por causa da água. E agora nós estamos vendo a situação como é que está aí, seco. Mas com essa notícia que você está nos dando, vai ser muito bom e para todo mundo, com certeza. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia disse que o projeto de implantação das canaletas de concreto no rego ainda será analisado e não tem um prazo para ser executado. Para quem quiser fazer alguma denúncia sobre o uso irregular da represa dos Americanos, é só ligar na Secretaria de Meio Ambiente, o telefone é o 3906-3122. E a gente já mostrou aqui no J2 que é muito comum ver animais soltos nas ruas aqui de Lusiânia. Mas lá no DF, esse problema se repete e alguns animais têm causado acidentes. Outros que estão em estado crítico são resgatados e ganham um lar. O cavalo com dificuldades para andar e com o corpo cheio de feridas está no Hospital Veterinário da UNB, na Granja do Torto. Ele foi encontrado ontem por nossa equipe comendo lixo numa esquina do trecho 3 do Sol Nascente. O animal recebeu cuidados veterinários, é macho, tem 15 anos, está com o tendão rompido. Ele também perdeu parte dos dentes, caíram por causa de cáries por comer lixo. Outro problema é essa ferradura, ela tem um pequeno salto que acaba afetando os tendões. No pescoço, várias marcas de ferro quente, indicando que teve vários donos. E provavelmente esse cavalo sofreu por um período prolongado de trabalhos forçados e alimentação deficiente. Você vê pelo score corporal dele, que ele está bem magro, né? Os currais do Centro de Apreensões estão lotados. São 39 animais que apresentam sinais de maus tratos. Esses dois têm cerca de 18 anos. Foram abandonados na rua depois de uma vida inteira de trabalho pesado. Essa mula foi encontrada trabalhando cega dos 2 olhos. Você vai afetar o cavalo, daqui a pouco o cavalo tá mancando, não anda mais, né? E vai ser um cavalo que ele vai soltar na rua. Animais soltos representam perigo aos motoristas. Essa semana, no Pessul, em Ceilândia, essa égua caminhava com um filhote, foi atropelada e morreu. E o motorista sofreu leves escoriações. O potro, com cerca de 6 meses, passa bem. E não é de hoje que o DF registra maus tratos de animais. Em 2011, o Jornal Nacional mostrou essa história. O acidente do dia 17 de junho foi registrado pelo ocupante de um carro que estava atrás do caminhão e que percebeu o perigo. Numa curva para a esquerda, o animal caiu. Como vocês viram, esse acidente aconteceu há 7 anos e nós conseguimos reencontrar a égua que caiu do caminhão. Essa daqui, ó. Ela vive hoje no Hospital Veterinário da UNB. Foi batizada pelos veterinários de Aparecida. E o trabalho dela hoje é ajudar na reabilitação de outros animais.
ela se tornou uma doadora de sangue. Uma lei que proíbe carroças nas ruas do DF foi publicada em dezembro de 2016, mas só vai entrar em vigor em dezembro de 2018. Boa noite para você. Tchau.